Filipenses 2, versículos do 5º ao 8º. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui mais um domingo, nós temos essa liberdade de poder nos encontrarmos e cultuar o Senhor, Deus, sem problema algum, Pai. Muito obrigado por isso e que nós possamos fazer dessa liberdade, em cultuá-lo, Senhor, da melhor maneira possível, Deus. Abra nossos corações, coloque a nossa mente cativa ao Senhor nesse momento, para que aquilo que nós ouvimos, Deus, possa vir de encontro ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Como eu já falei, Jesus, ele é metade homem e metade Deus, amém? Amém não, gente. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso é um pouco louco da gente entender como que ele pode ser 100% homem e 100% Deus. 100% Deus, porque ele é o Filho de Deus. 100% homem, porque veio de Maria. E assim como nós, ele é homem, ele foi tentado. Alguns estudiosos dizem que ele trabalhava com o pai dele na carpintaria. Ele estudou muito, fez tudo que um menino na época dele devia fazer. Ele foi um homem como todos nós somos. Só que ele tinha a parte divina. E a gente consegue ver no versículo 5 e no 6, qual foi a atitude de Jesus em relação a essa característica que ele tinha divina. O texto nos diz que Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. É uma atitude muito interessante a que Jesus teve aqui, eu penso assim. Jesus, ele não usava da sua divindade porque ele queria, ou porque ele era dependente, ou independente. Ele se esvaziou, ele se tornou homem, mesmo assim ele continuou dependente de Deus. Através de Deus que ele fazia tudo o que ele fez. Mas ele também deixou tudo o que ele podia ter. Ele deixou a glória eterna. Ele deixou os louvores e as adorações dos anjos no céu. Ele deixou a vida eterna que ele tinha. E para que ele deixou tudo isso? Ele deixou para vir ser humilhado, para vir ser desonrado, para ser hostilizado e violentamente morto pelos homens, pelos próprios homens que ele mesmo criou. Então Jesus, ele sai de um posto de Deus, ele se torna igual a nós. E ele vem sofrer tudo aquilo que às vezes um dia nós sofremos, ou até mais. Em Isaías 53, no versículo 3, vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui. Diz assim: ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu e conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. Foi para isso que Jesus se tornou homem. Foi para sofrer por nós. Foi para sofrer tudo aquilo que nós não poderíamos sofrer. Ele deixa seu lado de Deus para ter um lado mais humano. Para ele, nesse momento, não sei, o ser igual a Deus, às vezes não lhe acrescentava nada. Mas o interessante é a gente perceber, a gente olhando para o mundo de hoje, que a nossa atitude é totalmente diferente.
A nossa atitude é de querer ser Deus, de querer tomar o lugar de Deus às vezes. Nós sabemos, vocês conhecem muitas histórias de homens que pensaram que eram Deus. E a gente sabe qual foi o fim deles. Mas a humanidade, ela tem a humanidade precisa se sentir num nível maior, ela precisa se autoafirmar, ele é o bom, que não sei o que eu sou o melhor. Isso começa desde a adolescência. Na adolescência, a gente consegue perceber isso na escola. Na escola, todo mundo quer ser o popular. Ninguém quer ser aquele que fica de lado. Mas todo mundo quer estar em evidência, todo mundo quer parecer o tal, que não sei o quê, que todas as menininhas olham, não sei o quê. Chega na fase adulta, continua o mesmo. Pô, eu tenho que ser o melhor naquilo, eu tenho que ser o melhor empregado, tenho que ser o melhor patrão. Não há nada de errado em querer ser o melhor. Quando a atitude do seu coração é a certa, é de glorificar a Deus. Mas a sua atitude em querer ser o melhor de todos, em querer ser o top, não for de querer glorificar a Deus, tem alguma coisa errada. Às vezes, para que nós possamos chegar em algum determinado lugar, na empresa, ou onde quer que nós estejamos, algumas pessoas puxam o carpete de alguém, mente. Muitas vezes, para você ter que assumir alguma determinada área, você pode até negar a sua fé. Para quê? Para que tudo isso? Por status? Por querer ser famoso? Ser o tal? Qual tem sido a intenção do nosso coração em realmente querer ser o melhor funcionário? Como eu já falei, não é nada de errado nisso. A gente pode ser o melhor funcionário. Mas se o nosso coração estiver todo inclinado a Deus, que essa vontade de querer ser igual a Deus não seja a principal. Tem um jogador de futebol, eu gosto muito dele, joga muito. E há 2 semanas atrás, a equipe de marketing do time dele falou para ele gravar um vídeo, e nesse vídeo ele tinha que escolher os 11 jogadores que para ele são os melhores, com quem ele já jogou, enfim. Ele começa falando do goleiro, acho que foi o Buffon, e de cada jogador que ele ia falando, ele ia dando uma característica. Por exemplo, ele falou do Thiago Silva. Ele escalou o Thiago Silva e falou, é o guerreiro. O cara guerreiro e tal, não sei o quê. Então, de cada posição que ele foi falando, ele foi dando um adjetivo. E tal, lateral esquerdo, meia. Quando chegou nos atacantes, ele colocou o Ronaldo, ele falou fenômeno, e ele colocou ele. Quando ele colocou ele falou assim, Zlatan, the God. É o Ibrahimovic. Então ele falou, Ibrahimovic, o Deus. A humanidade precisa disso. A humanidade, essas pessoas que não conhecem realmente o Deus verdadeiro, eles pensam que pode ocupar o lugar de Deus. Todos querem ser assim. Todos nós temos essa característica em nós, que a gente pretende disso. Mas a nossa intenção tem que ser a de honrar e glorificar a Deus. Jesus nos ensina que muitas vezes nós devemos deixar esse nosso status para que a salvação possa chegar no seu vizinho, no seu amigo de colega, no seu amigo de serviço, quer dizer. Existe uma frase, vocês todos devem conhecer, que eu não lembro quem foi que disse, mas diz assim, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus, sendo rei, quis ser homem. O segundo ponto, a segunda lição que eu quero compartilhar com vocês, às vezes eu posso gastar um pouco mais de tempo nessa, no versículo 7. O versículo 7 diz, deixa eu achar aqui. Jesus Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês é sobre a humildade de Jesus. Esse esvaziamento de Cristo tem a ver com o fato de que, ao assumir a forma humana, ele decidiu não fazer uso independente de qualquer dos seus atributos divinos.
e ainda se sujeitar ao Pai. Cristo não se esvaziou da sua divindade, mas, embora Deus, assumiu a forma de servo. Essa é a atitude da essência do Evangelho de Cristo. Tem uma passagem na Bíblia, que eu acho que todos conhecem aqui, e eu particularmente gosto muito, porque todas as vezes que eu a leio, que eu ouço alguma coisa sobre esse texto, alguma coisa muda em mim. É o texto de João 13, vocês devem conhecer, é o texto em que Jesus lava os pés dos discípulos. A partir do capítulo 13 até o capítulo 17, João começa a narrar a última noite e as últimas palavras de Jesus e aos seus discípulos. João, ele é um pouco diferente dos outros evangelhos que diz respeito nesse texto. Ele é um pouco mais detalhista sobre esse dia. Eu quero ver com vocês alguns princípios que Jesus nos mostra sobre a humildade nesse capítulo. Ao lermos João, podemos perceber que se tratava de um jantar muito íntimo. Por exemplo, era aquele jantar que você só convida seus parceiros, sabe? Seus amigos mais chegados, que ele não tem nada para fazer, você fala, pô, eu vou chamar o cara para vir comer uma pizza aqui. Então, era um jantar que nem esse. E eu acho uma coisa muito engraçada aqui, e bem legal. Eu acho que Jesus curtia muito comida, né, cara? A gente pode perceber em muitos textos da Bíblia, sempre tem Jesus e uma comida. Jesus fazendo um peixinho ali na beira do mar, tal. Ou Jesus multiplicando pão e peixe, fazendo o primeiro McFish da história. Então você sempre tem Jesus ligado com a comida, com alguma coisa assim. E aqui não foi diferente. E um jantar como esse, na casa de alguém, alguns estudiosos dizem que essa casa era a casa de Maria, mãe de João Marcos, o autor do Evangelho. E como se tratava de um jantar íntimo, era de costume ter os escravos para lavarem os pés. Quando eu estava estudando ano passado, a gente foi estudar esse texto, eu não me lembro a palavra que é usada aqui no original, mas meu professor lembra que ele disse que essa palavra ela significa o escravo do escravo. Então eu tenho um escravo, só que quem fazia esse serviço era o escravo que o meu escravo tinha. Então, vocês podem perceber o quão era a importância de se lavar os pés, né, naquele tempo. E eu sempre falei aqui da última vez que eu preguei, que sempre que eu leio a Bíblia eu gosto de imaginar a cena, eu gosto de tentar dar uma florida, né? A gente tem que imaginar a cena, é que nem vai ler esses livros de história aí que tem, esses livros grandões, que tem 5, 6 volumes aí. Pô, se você não imaginar como está a cena, é que depois sempre sai série, né, desses filmes aí, desses livros. Então, se você não consegue imaginar a cena, no livro não fica uma coisa legal. Então, eu tento ler a Bíblia imaginando o que acontecia. Antes de eles chegarem à casa, eles estavam andando no deserto, pela Judéia. Naquele tempo, como eu já falei, não tinha uma sandália bem confortável para você usar. Era poeira. Fazia um monte de tempo que esses caras estavam andando. Imaginem a situação dos pés deles. Não era uma coisa muito agradável de se ver. Às vezes estava com um cheirinho não muito agradável. Em setembro, a gente levou os pré-adolas para a praia. E a gente foi de van. Chegou um determinado... E o rapaz da van, gente, ele fez um caminho que a viagem era para durar 2 horas, durou 5. Ele deu a volta por tudo, assim. Ele pegou um caminho totalmente sem noção. E um dos meninos resolveu tirar o tênis dentro da van. Gente, não deu 5 segundos, a van estava cheia de fumacinha verde no ar, assim. Um monte de mosquito no chão. Eu falei assim, cara, põe o tênis, porque senão eu vou jogar para fora, porque não dava. Então eu imagino que, sei lá, Pedro devia ter um problema desses aí, e que não era muito legal fazer esse serviço. Mas era um jantar íntimo, era um jantar onde só estavam aqueles mais chegados de Jesus. E Jesus, percebendo essa situação, que ninguém ia lavar os pés de ninguém, ele toma a atitude de ele mesmo
se ajoelhar aos pés de todos os discípulos e lavarem. Eu acho muito legal o Pedro aqui. Pedro fala, não, senhor, o senhor não pode lavar meus pés, que não sei o quê. Aí ele fala, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Então me dá um banho de vez. Ao fazer isso, Jesus ele não está nos ensinando apenas com as palavras dele, mas ele ensina com a atitude que ele teve. Jesus, no primeiro ponto, ele não assume, ele nega de usar a divindade de Deus. Ele não acha muito importante. No segundo ponto, a gente vê que Jesus, a humildade dele de servir e de fazer o trabalho que era do escravo. Nós temos aqui então uma cena onde o Filho de Deus faz o trabalho de um escravo. Jesus está mostrando aqui que o reino de Deus é um reino de pessoas humildes, de pessoas que estão dispostas a servirem a Deus aonde for necessário. Que o reino de Deus, o maior é aquele que serve. O maior desafio que se coloca diante de todo aquele que quer ser considerado um verdadeiro discípulo de Cristo é o serviço de amor que devemos exercitar um com os outros. Assim como Jesus fez, lavando os pés dos discípulos, essa tem que ser também a nossa atitude, de humildade. Como tem sido a nossa vida com Deus em relação às nossas atitudes de serviço em amor aos outros? O contexto de Filipenses é um contexto desse, onde Paulo está falando ali para a igreja, para servirem uns aos outros em amor. Como tem sido essa nossa atitude? Será que temos realmente servido a Deus, temos sendo humildes em fazendo aquilo que às vezes nós achamos que não é o nosso dever em fazer? Tem uma ilustração muito bacana que eu gosto, que diz o seguinte: era no finalzinho da escola dominical, um domingo numa igreja, então a professora ali dos menininhos, acho que de 8 a 9 anos, para terminar ali os últimos 10 minutos, resolveu fazer uma brincadeira. Essa brincadeira era a brincadeira do trenzinho, que eles tinham que fazer um trenzinho para sair correndo em toda a sala. Como sempre, o primeiro que foi ser a máquina foi o mais gordinho de todos, né? O mais fortinho. Seria eu, no caso, o mais fortinho. Ele falou, não, eu vou ser a máquina, a locomotiva, e vocês vão ser os vagões. Todo mundo aceitou, foi lá, grudou nele e começaram a correr dentro da sala, tudo. E a professora vendo aquilo, achou legal, mas ela olhou para o lado, tinha um bem pequenininho, sentadinho, só olhando, não sei o quê. Aí deu 10 segundos, ele levantou e começou a sair correndo, que nem louco, na sala. Que nem louco. Aí a professora achou aquilo muito interessante. Chegou para ele e falou assim, Joãozinho, por que você saiu correndo aí? Falou, professora, o cara lá grandão não é a locomotiva? Eu sou a fumaça. No reino de Deus há lugar para todo mundo. Há lugar para ser a locomotiva e há lugar para ser a fumacinha. Como você tem servido a Deus? Eu posso te falar aqui, que aqui na nossa igreja a gente precisa muito de pessoas como vocês para servirem a Deus aqui nessa igreja. Eu posso te dar vários lugares como exemplo. Por exemplo, na montagem, vocês sabem que para ter tudo isso daqui, vem um grupo de homens, às vezes no sábado à tarde, às vezes no sábado à noite, ou no domingo bem cedinho montar aqui, que é aquela toda aparelhagem. Será que você não poderia deixar um domingo ou um sábado à tarde livre para você vir ajudar esses homens? É um lugar que está aberto para você servir. Isso é servir a Deus. Isso não é menor do que a pessoa que vem aqui ensaiar, que também precisa de gente para vir aqui e tocar. Mas não é menor. Não é menor do que a pessoa que vem e faz o café para a gente tomar antes de começar. Será que não tem mulheres aqui que poderiam dar um domingo por mês para poder vir ajudar a fazer esse café? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Para poder vir ajudar um domingo nos kids,
nos pré-adolas, com os adolescentes, com os jovens. Agora a gente vai ter um grupo de missões. E várias outras coisas que às vezes nós nem sabemos o que está faltando. Vocês podem chegar e falar, pastor, está faltando isso. Vamos começar e tal. Servir a Deus. Servir a Deus. Se Jesus veio para servir, quem somos nós? Para ficarmos apenas sentados e só recebendo. E só recebendo. Aonde a essência do cristianismo é dar. Dar o amor de Deus. Dar o serviço de Deus. A Deus. O terceiro e último ponto. Gente, eu esqueci de falar, mas eu ia ser bem rápido. Então, eu acho, você vai sair daqui contente. Ou porque vai ser bom, ou porque vai ser rápido. Então, de alguma maneira você vai sair feliz. Mas o terceiro ponto está no versículo 8, que diz assim: e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. O último ponto é o sacrifício de Jesus feito por nós. No livro de Marcos, capítulo 10, também ele pode pegar um pouco do ponto 2, que é a humildade, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o propósito da vinda de Jesus. A cruz não foi um plano B de Deus. A cruz não foi alguma coisa que, aconteceu. A cruz é o propósito da vinda de Jesus. Jesus veio pela cruz, por nós, para morrer na cruz. Essa é a grande intenção da vinda de Jesus para cá. É o propósito de Deus para a vida de Jesus foi esse. Tudo que Jesus sofreu, tudo que ele passou, foi tudo por amor a nós. O cristão verdadeiro é aquele que, assim como Jesus, dá a sua vida. Que se coloca nas mãos de Deus para ser usado como Ele quiser. Quando nós decidimos andar com Jesus e entregar nossa vida a Deus, alguns sacrifícios da nossa parte são feitos. O sacrifício de não mais obedecer à nossa carne, à nossa vontade, os nossos desejos. Que nós possamos seguir o caminho que Ele deseja. E isso vai haver com sacrifício. Sacrificar o nosso tempo. Sacrificar... Não sei, gente, acho que cada um tem uma parte que sacrifica. Eu achei muito legal que o Paulinho escolheu essa música, o Quebrantado. Para mim, ela é a música da minha vida. Onde mostra o sacrifício de Jesus, o que Ele fez. A segunda parte da música eu esqueci agora. Imerecida a vida. Imerecida a vida Ele tem me dado. E muitas vezes eu não tenho sido um tanto quanto agradecido a Deus por isso. Eu não tenho sido um homem conforme a vontade dEle. Muitas vezes eu não tenho sido o amigo que eu preciso ser, o homem que eu preciso ser, o marido que eu preciso ser, ou o líder que eu preciso ser. Mas por esse sacrifício, por esse ato feito na cruz, eu consigo olhar para ela e falar, mesmo assim Deus me ama e eu vou continuar. E eu vou colocar tudo isso que eu não tenho sido aos pés da cruz. E a cada dia, tentar fazer com que um novo neto nasça. Nós nunca seremos perfeitos. Nunca. Eu nunca vou chegar ao ponto de não errar mais. Ninguém aqui faz. Só que esse sacrifício feito por Jesus é o que nos leva, é o que nos dá a combustão para seguir no dia a dia. Para olhar e falar assim, Jesus morreu por mim, o que eu estou fazendo?
Como que eu posso ser agradecido a Deus por isso? Eu acho que a gente nunca vai conseguir um ponto ideal de agradecimento a Deus por tudo que Ele nos fez. O que eu tenho feito, muitas vezes eu acho que não é nem metade do que eu posso fazer como agradecimento a Deus. Só que Deus, Paulo, através da vida de Jesus, nos mostra 3 pontos, 3 lições que, se a gente abraçar isso, se a gente colocar isso no nosso coração, eu acho que a gente pode ser uma igreja, a gente pode ser um cristão que realmente possa viver aquilo que Deus quer. Viver realmente a verdadeira essência do Evangelho. Esse é o exemplo deixado por Jesus. Ele abriu mão dos seus privilégios para vir à terra por amor a nós. O rei veio para ser um serviçal. Veio para servir os seus súditos. Veio para servir a humanidade. Os caminhos de Deus não são os nossos. O caminho de Deus, do caminho do homem para o sucesso, inclui pensar em si só, na arrogância e na soberba. E jamais inclui sacrifício. O caminho de Deus inclui essas 3 lições: abnegação, humildade e sacrifício. Essas 3 atitudes são a essência do cristianismo. Se estão presentes em nós com certeza estamos imitando ao Mestre. Vamos orar? Jesus, somos gratos ao Senhor por esse imenso amor que o Senhor tem sempre demonstrado a nós. Que um dia o Senhor demonstrou através da cruz, mas hoje o Senhor continua demonstrando, Deus, através do cuidado, através da sua mão de poder que tem sobre nossas vidas. Nós realmente não temos como expressar tamanho amor que foi feito por nós. Mas que o Senhor nos ensine, Deus. Nos ensine a ser cada dia mais agradecidos ao Senhor. Que essa lembrança desse seu sacrifício feito por nós possa estar sempre em cada dia em nossa mente. Lembrando o amor que o Senhor tem por nós. E que com isso, Deus, nós possamos ter atitudes de servo. De servos verdadeiros, Deus. Que não se importa onde, não se importa como. Que a nossa única vontade é te servir com o nosso coração e com as nossas vidas. E que essa vontade, Deus, de querer ser igual ao Senhor, de querer tomar o seu lugar, isso possa morrer em nossas vidas, em nosso coração. Que nós possamos sim ser os melhores funcionários, os melhores pais, os melhores filhos, os melhores alunos, os melhores maridos, mas com a intenção única de glorificar e exaltar o seu nome. Que isso possa estar em nosso coração, Deus. Que isso possa ser o que vai dirigir as nossas atitudes, os nossos pensamentos daqui para frente, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui presente, a vida daqueles que não puderam vir. O Senhor guarde a vida de todo mundo que vai viajar. Que possam ir e voltar em paz. Que nada aconteça de mal. Deus, nós estamos diante do Senhor. Queremos colocar nossas vidas no teu altar, Pai. Em nome de Jesus, amém.